Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Gustavo, do curso de Extensão em Gestão de Pessoas, do Instituto Federal de São Paulo, campus Avaré. E nessa aula, em continuação ao processo de agregar, a gente vai entrar num outro processo que é o de aplicar pessoas, né? E no processo de aplicar pessoas, a gente tem três grandes aí subtarefas, que é a de orientar, a de modelar e de avaliar o desempenho. Ou seja, orientar a pessoa, né, a iniciar sua jornada na organização, modelar como ela vai atuar dentro dessa organização e avaliar se aquilo que a gente está criando de expectativa é aquilo que a pessoa está entregando para a organização. E, em paralelo, também a gente vai ver uma questão mais bastante importante, mas vamos dizer assim, mais técnica, que é a ideia de jornada de trabalho e como a CLT dispõe sobre essa temática. Bom, então, orientar, né? O que a gente está querendo dizer? Receber as pessoas e inserir elas na organização. Então, é fazer esse trabalho das pessoas estarem chegando, não conhecerem a organização, e a gente fazer esse trabalho de inserção dessas pessoas. Modelar é posicionar as pessoas em seus cargos e tarefas. Cada cargo tem um conjunto de tarefas, essas tarefas têm um conjunto de requisitos, e é super importante nós, enquanto setor ali de gestão de pessoas e de RH, posicionar as pessoas para que elas compreendam e para que atuem de maneira a atender às expectativas da organização. Avaliar é avaliar o desempenho das pessoas no trabalho, é como as pessoas estão indo e avaliar isso até como um formato de feedback. O que é o feedback? É o retorno. A gente dá um feedback para alguém, é a gente retornar se, por exemplo, comunicando se aquilo que a gente teve de expectativa foi atendido, não foi atendido, onde pode melhorar, onde não pode, enfim, esse tipo de comunicação. Então, jornada de trabalho, que é o período durante o qual o trabalhador está à disposição do empregador, então a gente vai ver essa parte também. E alguns outros conceitos que são importantes para a gente entender tudo isso. Conceito de cultura organizacional, notem aí as fotos, pelas fotos vocês vão conseguir identificar algumas coisas que já vão fazer vocês lembrarem dos conceitos. Então, a cultura organizacional é a maneira como a organização se enxerga e se relaciona com o seu ambiente. É claro que, por exemplo, a gente tem a gente tem organizações que têm culturas que são mais, por exemplo, do estilo burocrático, como a gente pode ver ali em cima. Então, tem que ter uma divisão de trabalho muito bem definida, ou tem que ter uma busca por padronização muito bem clara. Então, a gente consegue ver no próprio layout da organização e da produção da organização. Na imagem de baixo, a gente está vendo ali um pouco de algum escritório da Google. E a gente já vê que tem um clima muito mais descontraído, tem um clima muito mais, as pessoas se vestem ali na maneira como desejam, tem uma questão de cor, tem uma questão de layout que muda. Então, a gente enxerga a cultura organizacional, aquilo que se espera como forma de relação, no próprio mobiliário, no próprio jeito, no layout, em como a organização se organiza. Bom, uma ramificação da cultura organizacional é o clima. Se a gente trabalha numa organização que o clima organizacional é bom, isso vai afetar nossa forma de trabalho e pode, inclusive, afetar nosso desempenho organizacional, para o bem ou para o mal. Então, o que é o clima organizacional? É essa percepção das pessoas a respeito do ambiente de trabalho. É claro, se a percepção for ruim, a pessoa vai ter uma entrega muito menor, né? Ou vai afetar negativamente essa entrega. Não necessariamente vai ter essa entrega menor, mas que vai afetar negativamente, vai. A pessoa não tem satisfação com o seu trabalho, a pessoa começa a questionar se é aquilo que ela quer fazer, enfim, esse tipo de questão. Então, as grandes organizações hoje investem em departamentos que eles chamam de departamentos de felicidade, inclusive para melhoria do clima organizacional, entendendo que pessoas que estão em um equilíbrio emocional interessante, pessoas que se sentem felizes, que sentem que são importantes para a organização, elas vão produzir mais. Não é somente uma questão, né, pessoal, de, porque quer ser bonitinho, porque quer ser legal. É uma questão de que produz mais. Ou a gente pode até ver por um outro olhar, que é
por exemplo, o quanto que síndromes, depressão, síndrome do pânico, depressão, são situações que as organizações têm perdido dinheiro com isso, né? Um funcionário com essa situação é um funcionário que trabalha, que consegue entregar menos, é um funcionário que frequentemente ele não está ali no seu melhor momento. Se a gente está falando de uma empresa de criação, ele pode afetar toda a entrega, né, desse funcionário. Então, as organizações, a gente vê um movimento que ainda é lento, mas é um movimento de preocupação com isso, né? E tem um movimento também da ideia da saúde mental, que é super importante da gente falar mais sobre isso e conversar mais sobre isso, porque tudo isso afeta isso que é o clima organizacional, que é essa percepção. Se a gente vai numa organização que a gente vê, ao entrar na sala, a gente sente que o clima não é legal. E aí, esse sentimento, essa coisa que meio que paira aí no ar, é essa percepção que a gente tem, que é capaz de influenciar o comportamento profissional e afetar o desempenho das pessoas na organização. Bom, outro conceito que é importante para a gente nessa aula vai ser o de socialização organizacional, que são os processos para agregar as pessoas aos novos cargos e papéis organizacionais. Isso é um processo, isso é uma preocupação que tem que ser da gestão de pessoas. Como que eu vou criar processos e por esses processos eu vou agregar essas pessoas que estão chegando? Então, admitir a pessoa, fiz o recrutamento, fiz a seleção e fiz a admissão da pessoa. Agora eu preciso agregar a pessoa a um novo cargo e aos papéis que ela vai desempenhar na organização, entendendo aquilo que a organização espera, aquilo que a organização entende que é interessante e aquilo que a organização não entende que vai ter punição e sanção do comportamento. Então, esse é um papel da socialização organizacional. Bom, algumas coisas, então. Para orientar as pessoas, é fundamental que a gente compreenda essa cultura organizacional. E onde está, né? Onde que a gente... O que é essa cultura, essa coisa que parece que é meio intangível aí, e realmente é. Mas a gente consegue enxergar ela em algumas coisas da organização. Por exemplo, o comportamento que a gente observa dos funcionários. Ali está a cultura organizacional, né? Se é um comportamento, por exemplo, que admite erro ou é um comportamento que não admite erro. A gente já vai saber se a organização é mais burocrática ou se a organização está mais relacionada com inovação, por exemplo. Normas. Quais as normas? A organização é cheia de normas, a organização ela tenta tornar isso mais flexível para que as pessoas consigam resolver mais no diálogo. A gente já vai estar enxergando cultura. Valores dominantes. Quais são os valores? O que a empresa entende que é bom? No nosso setor de vendas tem que ter competição. Tem empresa que é assim, então é aquela competição entre os próprios colegas, que em determinados mercados e situações funciona bem. Tem empresa que fala, não, a gente não quer desenvolver essa estrutura competitiva aqui dentro, a gente quer ter uma estrutura mais cooperativa. E isso vai ser um reflexo aí da cultura organizacional. Filosofia administrativa, que jeito que a gente lida com conflito, que jeito que a gente lida com problema, que jeito que a gente resolve as coisas. Regras e o clima organizacional. O clima a gente já viu, né? E as regras estão relacionadas com as normas. Então, tudo isso, todas essas questões que a gente consegue entender aí, isso a gente pode chamar, tudo isso, né, constitui aquilo que a gente vai chamar de cultura organizacional. E aí, quando a gente está no RH, quando a gente está na gestão de pessoas, e a gente vai orientar um novo funcionário, a gente tem que entender qual é a cultura, porque a gente tem que entender qual o comportamento que a gente quer enquanto empresa, quais as normas que a gente vai mostrar e que a gente vai deixar claro, quais são os valores dominantes, a filosofia administrativa, as regras e como que a gente quer desenvolver o clima organizacional dentro da empresa. Bom, então, cultura organizacional, aonde está? É para se atentar ao cotidiano da organização. Então, a cultura organizacional está nas histórias, essas histórias frequentemente ligadas à organização, sobre sua fundação, os eventos que geraram dificuldades. Lá atrás, a organização fez isso, a gente conhece quem foi o fundador ou a fundadora, a gente conhece como é a história da família, enfim. E como as regras foram desenvolvidas, os acertos e os erros no tempo. Então, essas histórias que os funcionários frequentemente mais antigos passam para os mais novos, elas estão repletas de elementos da cultura organizacional.
Outro conjunto de questões está nos rituais e nas cerimônias. Aqueles rituais, por exemplo, de premiação de melhor vendedor, de premiação de melhor setor, de melhor departamento, que são sequências repetitivas de atividades, cerimônias de confraternização ou rituais de premiação, eles são exemplos também daquilo que a organização enxerga como importante. Porque se eu premio, por exemplo, a melhor equipe de vendedor, eu estou mostrando o quê para os funcionários? Que eu vou premiar aquele que vende mais. E aquele que vende mais ou aquela que vende mais, eu vou estimular ali um clima realmente de competição, porque isso pode ser importante para aquele contexto no qual estou trabalhando. Os símbolos materiais, ou seja, aquilo que a gente enxerga, né? A arquitetura do edifício, acima, por exemplo, vocês têm, eu acho que é a maquete, né? O protótipo aí de um edifício da Google. Então, olhem em cima do edifício, tem um parque em cima do edifício, né? Em como ele tenta aí ter essa questão da modernidade, da inovação, enfim. E abaixo, de novo, já reproduzi essa foto de uma linha de produção completamente padronizadas, as pessoas do lado da outra, uniformizadas, etc. Essa forma, a arquitetura, a disposição das salas e mesas, o layout que as pessoas trabalham, os símbolos de diferenciação, ou seja, por exemplo, a galera do administrativo usa terno, a galera da operação usa uniforme, enfim, que é um jeito de diferenciar as pessoas, a garagem, né, o estacionamento coberto para a diretoria, para os outros funcionários não é coberto, isso são símbolos de diferenciação, né? Os comportamentos desejados, a linguagem não verbal, todos esses símbolos aí, eles são símbolos materiais, e esses símbolos materiais estão repletos de elementos da cultura organizacional. A linguagem, então os termos que a gente usa quando a gente entra numa organização, numa empresa, a gente começa a aprender siglas que de repente só ali dentro, só com aquela galera que a gente consegue, que faz sentido. Então, esses termos singulares, eles são parte da cultura, as maneiras como a gente redige documentos, e-mails, como a gente fala, são partes da cultura. Por exemplo, o Instituto Federal é uma autarquia pública, né? Então, a gente tem toda uma questão documental, que é uma questão documental burocrática, típica de organizações públicas, que é importante porque a gente precisa garantir rastreabilidade, a gente precisa garantir publicidade daquilo que a gente faz, enfim, todas essas questões. Se a gente for, eu já atuei, por exemplo, em organizações privadas, em escolas privadas, é um pouco diferente essa questão, exatamente porque essa exigência da publicidade, etc., não é uma exigência central para esse tipo de organização. Então, essa maneira está ali refletindo aquilo que a gente entende como cultura organizacional. Bom, então entendendo essa cultura organizacional, tudo isso que eu falei para vocês, a gente vai pensar na socialização, que é a maneira como nós, enquanto organização, recebemos novos funcionários e integramos esses novos funcionários. Integramos ao quê? A cultura, para eles entenderem tudo isso que eu falei, as histórias, os ritos, o jeito que a gente se comunica, por exemplo, ao contexto da empresa, como a empresa trabalha, aquilo que a empresa entende que é importante, o que não é importante, o que pode, o que não pode fazer, ao sistema, no sentido de sistema de relação social, de sistema de comunicação da empresa, de sistema de informática, né, de sistema de informações da empresa, como que isso se desenvolve, a gente usa e-mail, a gente usa o sistema interno, a gente usa a intranet, a gente usa o que a gente usa para se comunicar, quais são os aplicativos que a gente usa pacote Office, a gente usa Google, a gente usa Google Drive, a gente usa LibreOffice, qual é? Então, tudo isso são formas que a gente tem que pensar que, a depender do cargo, a pessoa vai ter que entender como que a gente trabalha. E aí a gente vai pensando nisso e adequando às expectativas organizacionais. A pessoa vai entendendo aquilo que a organização espera dele e que premia como sendo um comportamento interessante, ou pune, ou faz alguma sanção, dependendo do comportamento que ela não se acha interessante. Quais são os métodos de socialização que a gente tem, então? A gente tem processo seletivo, a gente tem conteúdo do cargo, supervisor como tutor, grupo de trabalho ou programa de integração. Rapidamente, processo seletivo. Durante o recrutamento e seleção das pessoas, sobretudo no processo de seleção, a gente já pode ir socializando a pessoa para que ela vá compreendendo o que a empresa deseja e espera. Conteúdo do cargo. Ao pensar no cargo que a pessoa vai ocupar, a gente pode pensar nesse conteúdo, ou seja, naquilo, no conjunto de tarefas que a pessoa vai fazer, ele pode ir se tornando mais complexo à medida que a pessoa vai se integrando. Então, a gente tem que tomar cuidado. Não adianta, por exemplo, a gente achar que a pessoa entra
na empresa a primeira vez, no segundo dia ela já vai estar, por exemplo, produzindo o que a média dos nossos empregados produz. Não, vai um tempo de aprendizagem. Por isso que é importante a gente entender o conteúdo do cargo. O supervisor como tutor, ou seja, o supervisor daquela pessoa, daquele conjunto de pessoas, a pessoa que está chegando ali no departamento, ele vira um tutor para ensinando passo a passo do que tem que fazer, como faz. Grupo de trabalho, o próprio grupo com quem a pessoa trabalha pode servir como essa espécie de tutoria, ajudando e integrando, ou realmente um programa de integração, por exemplo, alguns dias de treinamento, que a pessoa assiste vídeos institucionais, entende como é o funcionamento da empresa, enfim. Esses são métodos. Então, a gente viu aqui 5 métodos, né, de socialização. Processo seletivo, a gente já começa lá no processo socializando, conteúdo do cargo, supervisor como tutor, grupo de trabalho como tutor ou um programa formal de integração. E aí, quando a gente fala de cargo, cargo é como se fosse uma bússola do RH. A gente precisa entender o cargo para pensar no recrutamento, para pensar na seleção, para pensar no método de avaliação, para pensar na remuneração. O cargo é como se fosse, ele é bastante central para as ações de gestão de pessoas. Então, o que são os cargos? Os cargos, eles são compostos por atividades desempenhadas e que formam uma posição definida no organograma da empresa. Então, o organograma é isso daqui, né? É como a gente representa visualmente ali a estrutura de uma empresa. E aí, o cargo, ele está dentro desse organograma, né? Então, o organograma, ele é uma representação visual, ele representa a estrutura organizacional e ele, na verdade, descreve como a organização se organiza. E aí, a partir de estruturas hierárquicas. Bom, então, uma das questões fundamentais para o RH é descrever o cargo. Eu preciso ter claro o que é o cargo, porque tendo claro eu vou conseguir fazer um recrutamento legal, uma seleção legal, eu vou avaliar legal, eu vou remunerar interessantemente e vai fazer sentido para mim nesse organograma, nessa estrutura. Então, o que é a descrição de cargos? É o que, quando, como, onde e por que as atividades são feitas em um determinado contexto organizacional. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o conteúdo do cargo, certo? Então, conteúdo de um determinado cargo. O que faz? As tarefas e atividades que executa. Quando faz? Qual a periodicidade? Quais as periodicidades dessas tarefas? Como faz? Com que pessoas, máquinas, equipamentos, materiais, dados e informações se relaciona? Onde? Local e ambiente de trabalho. Por quê? Quais são os objetivos dos cargos, a meta e os resultados a atingir. Aqui tem um exemplo de descrição de cargo, então, para vocês terem uma ideia. O cargo, por exemplo, ali é gerente regional, a área operacional administrativa, o setor. Então, tem um sumário ali que vai dizer o que ele faz, ó, quais são as principais, e a descrição das atividades. Então, esse é um exemplo de descrição de cargos, tem vários, vocês podem aí fuçar na internet que tem muita coisa disso, certo? E aí, ó, supervisiona 40 funcionários, quem o supervisiona, quem é o chefe desse cargo, então é a Gerência Geral de São Paulo, tem toda essas questões. E aí a gente vai para um outro momento, que é o de avaliar o desempenho, que é um processo que a gente vai medir o desempenho dos funcionários. Então, por que a gente avalia? Primeiro, para ter um julgamento sistemático. Com um julgamento sistemático, a gente sabe, a gente consegue fundamentar por que a gente aumenta o salário de alguém, por que a gente promove alguém, por que a gente indica transferência para alguém, ou por que a gente demite alguém. É só por meio de um julgamento sistemático. E a avaliação, ela é um baita elemento de comunicação, de feedback, de retorno sobre aquilo que está sendo realizado. Então, por exemplo, a gente consegue comunicar necessidades de mudança no comportamento, nas atitudes, nas habilidades ou nos conhecimentos que um determinado funcionário tem, e a gente, se a gente estiver atuando, por exemplo, quanto chefe, a gente consegue, avaliando o desempenho, dar os feedbacks para que a pessoa aconselhar mudanças para o funcionário. Bom, quem pode avaliar? A gente pode fazer uma autoavaliação, ou seja, o funcionário se avalia. A gente pode escolher que o gerente avalie o funcionário. A gente pode falar, o gerente avalia o funcionário e o indivíduo se autoavalia, então a gente tem 2 avaliações. A gente pode dizer, não, a gente quer uma avaliação mais robusta, então a gente pede para a equipe de trabalho avaliar. 360, avaliação 360. Todo mundo que tem relação com aquele funcionário o avalia, por exemplo, cliente, fornecedor, e a gente faz uma avaliação ainda mais completa. Para cima, ou seja, quem é subordinado avalia quem está acima.
uma comissão de avaliação, né, que é responsável por aquilo, ou o departamento de RH. É óbvio que aqui é uma relação de custo-benefício. A depender do cargo, você não pode fazer com que o molho saia mais caro que o peixe. Então, você tem que entender quais os jeitos de avaliar, quais as técnicas de avaliação, que tem um custo-benefício interessante para aquilo que você está procurando. Não adianta, por exemplo, você escolher uma comissão de avaliação para um cargo de assistente, porque não faz sentido. Vai sair muito caro essa avaliação. Eu vou mostrar 2 métodos, mas tem vários. Isso vocês podem pesquisar, podem trazer para as próximas aulas. Tem vários. Para o nosso curso, que é um curso rápido, né? Eu vou mostrar dois métodos: escala gráfica e lista de verificação. Escala gráfica é o clássico. Então a gente tem de um lado os fatores e ali as notas: ótimo, bom, regular, sofrível, fraco. E aí o chefe, o gerente ou a autoavaliação vai avaliando aquilo. A avaliação de desempenho, as notinhas estão de 1 a 5, e ali a gente tem as áreas de desempenho. E a pessoa também vai se dando nota, ou vai dando nota a alguém, ou a comissão dá nota, enfim, depende de quem avalia, como a gente viu. Bom, por último, jornada de trabalho. Segundo a CLT, então, a jornada normal de trabalho é de 8 horas diárias, o que constitui 44 horas semanais. Então, quando a gente for fazer os cálculos, a gente vai usar que no mês são 220 horas, ou na semana 44 horas, ou no dia 8 horas. Para turnos ininterruptos, ou seja, que não há revezamento, a pessoa trabalha diretão, a jornada é de 6 horas. Bom, a gente usou esses 2 livros, né, o do Chiavenato e o da Juliana e da Lucineide, os 2 de gestão de pessoas, e estudem, e a gente se encontra nas próximas aulas. Qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos, até mais, pessoal.